Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje nós vamos ver um vídeo de um cone e eu vou falar sobre cone equilátero. Vem comigo. Bom, a questão de hoje fala assim: calcular a área total de um cone equilátero, sabendo que o seu volume é 24 pi centímetros cúbicos. Bom, o cone equilátero, eu falei lá na primeira aula de cone, que é um cone que a seção meridiana dele é um triângulo equilátero. Na prática, marcar aqui, ó, nesse cone que eu já deixei aqui, ó, a seção meridiana dele seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria quando a gente corta ele no meio, né, digamos assim, e aí ele tem um triângulo, e aí esse triângulo seria um triângulo com os três lados iguais. Ou seja, num cone equilátero, essas duas linhas, digamos assim, mais na diagonal a gente chama de geratriz, e aqui é o diâmetro da base ou dois raios, né? Então eu posso falar que num cone equilátero, a geratriz é o dobro do raio, tá? Então, falou que o cone é equilátero, a geratriz é o dobro do raio, tá? Bom, a informação que ele deu pra gente é que o volume é igual a 24 π. Então, o volume de um cone é 1/3 da área da base. Então, é 1/3 de πr ao quadrado. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. E aí, esse valor é igual a 24 π, para nós aqui, né? Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura é igual a 24 π. O que a gente pode melhorar nessa equação? Posso fazer o seguinte. Aqui, como está tudo multiplicando, eu posso cortar o π dos dois lados. É como se eu estivesse dividindo toda a equação por π. E esse 3 que está aqui, de certa forma, dividindo, eu posso falar que isso aqui tudo está dividindo por 3, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu teria aqui, ó, 1 vezes r ao quadrado vezes h. Então, eu teria r ao quadrado vezes h igual a 24 vezes 3. É como se eu tivesse feito isso daqui, ó. Aqui embaixo seria 1. Eu teria multiplicado cruzado. Aí, 24 vezes 3 é 72. Então, r ao quadrado vezes h é igual a 72, tá? Uma outra equação que nós temos. E aí, uma terceira e última equação que nós temos é a do Teorema de Pitágoras, que fica presente dentro do cone, que é isso daqui, ó. Toda vez que eu penso no raio, na altura e na geratriz, nós temos um triângulo retângulo. Então, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, que ficaria o quê? A geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que nesse caso, raio e altura. Então, nós temos essas três informações, ó, que a geratriz é o dobro do raio, que a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, e que r ao quadrado vezes h é igual a 72. Então, eu tenho que pegar uma informação e jogar na outra, para tentar achar alguma letra e calcular o que ele quer, que é, olha aqui em cima, ó, a área total desse cone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, a geratriz, que é igual a 2 vezes o r, e vou substituir nessa equação. Então, vem comigo, deixa eu levantar aqui. Então, em vez de escrever geratriz, eu vou substituir por 2r. Então, eu vou ter 2r ao quadrado, porque a geratriz está ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, 2r ao quadrado é 4r ao quadrado, que é 2 vezes 2 e r vezes r. Igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Bom, vou passar esse r para cá, para o primeiro membro, para juntar aqui, eu vou ter 4r ao quadrado menos r ao quadrado igual a h ao quadrado, ok? Então, temos aqui, ó, 4r ao quadrado menos 1r ao quadrado é 3r ao quadrado igual a h ao quadrado. O que eu posso fazer aqui agora? Para achar uma letra em função da outra, achar o r, por exemplo, o h em função do r ou vice-versa,
eu vou passar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Porque como tem esse elevado ao quadrado dos dois lados, eu passo a raiz quadrada dos dois lados, porque aí eu teria assim, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, eu teria aqui, ó, raiz quadrada aqui desse lado, raiz quadrada aqui desse lado. Para cá, raiz quadrada de 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 3 mesmo, tá? O r ao quadrado, como o r é um número positivo, a gente pode fazer isso, né? Raiz quadrada de r ao quadrado vai dar r. Então, desse lado fica r, raiz de 3. Do lado de cá, a altura também é um número positivo, então a altura, a raiz quadrada de um número positivo ao quadrado é igual ao módulo desse número, né? Igual a esse número. Então, achamos aqui, ó, que o h é r raiz de 3. E aí, com essa informação, nós vamos voltar na terceira equação, que é essa que tá aqui, ó. Porque aí eu vou ter apenas uma letra e conseguir achar o valor dessa letra. Então, ó, no lugar do h, eu vou substituir r raiz de 3. Então, aqui, ó, no lugar desse h. Então, a gente vai ter aqui, ó, r ao quadrado vezes, quem que é meu h? Aqui, ó, r raiz de 3. E isso é igual a 72, ok? Aqui eu vou fazer r vezes r ao quadrado vezes r, é r ao cubo, vezes raiz de 3 igual a 72. Esse raiz de 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter r ao cubo é igual a 72 dividido por raiz quadrada de 3. E aí, eu posso racionalizar, vou optar por fazer isso, que é multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, eu vou ter 72 vezes raiz de 3 em cima e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Para finalizar, eu vou poder falar que isso aqui, ó, 72 dividido por 3 é 24 raiz de 3. Então, ó, nós temos essa equação aqui, ó. R ao cubo é igual a 24 raiz de 3, ok? Bom, para achar o valor do R e acabar essa, pelo menos achando uma letra, né? Esse 3 é igual como eu fiz aqui, ó. Passei raiz quadrada dos dois lados, aqui é como se eu fosse passar raiz cúbica dos dois lados, ou já mandar para o outro lado a raiz cúbica, né? Ó, se aqui está elevado ao cubo, eu mando para o outro lado a raiz cúbica, ou passo a raiz cúbica dos dois lados, que é exatamente o que eu fiz aqui atrás. Então, eu vou ter raiz cúbica de 24, raiz quadrada de 3. Então, esse é o valor do raio. Fica esquisito assim mesmo, tá? Mas é isso mesmo. Bom, achando o raio, eu preciso achar... Ele quer saber? Vamos até voltar lá. Ó, calcule a área total do cone. Para achar a área total do cone, eu preciso da área da base, que depende do raio, já tenho, e da área lateral, que depende também da geratriz. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. A geratriz, ó, é o dobro do raio. Então, vamos lá embaixo com essa informação. Ó, a geratriz é o dobro do raio. Então, ela vai ser 2 vezes raiz cúbica de 24 raiz quadrada de 3. Então, tá aqui a nossa geratriz. Com essas duas informações, a gente consegue achar a área total do cone. Então, olha só, a área total, ela é a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que tem a fórmula πrg. Ou seja, eu preciso do raio e da geratriz, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, nossa área total vai ser π vezes o nosso raio, tá aqui, ó, raiz cúbica de 24 raiz quadrada de 3. Mais, ó, perdão, isso aqui ainda ao quadrado, isso tudo ao quadrado, porque a fórmula é πr ao quadrado. Mais πrg, π vezes o raio, raiz cúbica de 24 raiz quadrada de 3, vezes a geratriz, que é 2 vezes isso, raiz cúbica de 24 raiz quadrada de 3. Então, levantando aqui para terminar. Então, nossa área total vai ser π vezes raiz cúbica de 4 raiz de 3 ao quadrado. Ó, o número ao quadrado é ele vezes ele. Então, essa raiz cúbica, isso aqui não se altera. E eu vou pegar o 24 vezes 24,
24 ao quadrado, e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que é 3. Então, vai ficar isso aqui, ó, 24 ao quadrado vezes 3, tá? O índice aqui não se altera. Mais π vezes. Isso aqui, ó, raiz cúbica de 24, raiz de 3, vezes raiz cúbica de 24, raiz de 3, é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, raiz cúbica de 24, raiz de 3 ao quadrado. Tem esse 2 aqui fora, né, que eu tenho que colocar aqui, ó, colocar aqui fora. E aí eu teria a mesma coisa, ó, raiz cúbica, ó, quando a gente tá multiplicando raízes com o mesmo índice, a gente repete o índice e multiplica lá dentro. Então, eu teria 24 vezes 24, 24 ao quadrado, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, tá? Então, teríamos isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, 24 ao quadrado, posso fazer o cálculo. 24 vezes 24 é 576. Então, a gente teria, ó, π vezes raiz cúbica de 576 vezes 3, mais 2π vezes raiz cúbica de 576 vezes 3, certo? Bom, aqui na prática, para eu tirar essa raiz cúbica, o ideal é fatorar esse 576 e ver se eu consigo simplificar. Nem vou multiplicar ele por 3, não, vocês vão entender por quê. Ó, 576, vou fazer aqui em cima, ó. 576 vou fatorar. Vou dividir por 2, dá 288. Por 2 vai dar 144. Por 2 dá 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. O 9 por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, eu posso falar, toda vez que eu quero simplificar uma raiz cúbica, toda vez que eu faço essa fatoração, a ideia vai ser assim. Fez o trio, sai da raiz. Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, tem um trio de 2, então ele sai da raiz. Aqui tem mais um trio, então ele sai da raiz também. E aqui tem 2, 3, mas tem mais um 3 aqui dentro. Ou seja, tem um trio de 3 também, porque isso aqui tá tudo multiplicado. Ó. Poderia falar que é assim, ó. Π vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Porque tem 2, 3 daqui, ó, e mais um 3 que já tá lá dentro. Então, na prática, é como se eu pudesse, ó, simplificar tudo com o índice da raiz. Então, eu teria 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, 12 π. Não sobrou nada dentro da raiz. Mas, para cá é o mesmo número, ó. Seria 2π vezes a mesma operação. 2 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Então, teria também 12π, só que tem um vezes 2 aqui. Então, 24π. 12 vezes 2, 24π. Então, a área total, que é o final da nossa resposta, é igual a 36π. 36π centímetros quadrados é a resposta final para essa questão de cone. Então, essa é a resposta final para a nossa questão. Semana que vem tem mais uma questão de cone, você não pode perder.